Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre função do primeiro grau, sua definição, o que é coeficiente angular, linear e como a gente esboça um gráfico sobre essas funções, beleza? Roda a vinheta e vem comigo! Então bora lá galera, olha só, como que a gente define uma função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau vai ser definida da seguinte forma, ó, f de x é igual a ax mais b, beleza? Então, ó, ax mais b, onde esse a ele vai ser o coeficiente de x e o b ele vai ser um termo independente, tá? Esse valor de a ele não pode de maneira alguma ser zero. Então, a ele precisa de ser diferente de zero. E aí, essa é a definição de uma função do primeiro grau. Esse b pode ser qualquer número. Por que ele é chamado de termo independente? Repara que ele não depende de x, beleza? Outro nome que vai aparecer para esse b vai ser coeficiente linear. Então, a gente vai chamá-lo, então vou escrever aqui, ó, coeficiente linear. É um outro nome que pode aparecer para ele. Enquanto para esse a aqui, ele vai ser chamado algumas vezes de coeficiente angular. Então, coeficiente angular. Então, esse a ele só não pode ser zero, tá bom? Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Olha só, para esse primeiro exemplo. Repara que na frente do meu x, eu não tenho número algum. Então, quando não aparece número, na verdade, não é que eu não tenho, é que não aparece um número, é como se eu estivesse multiplicando o 1 vezes o x mais o 4, porque todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, quem que é o meu a? Bom, o meu a, nesse caso, é o 1. Quem é o meu b? Ah, o meu b é o 4. O mais 4, beleza? Olha para esse outro exemplo aqui, ó. Agora já tem um número aparecendo no coeficiente angular, que é o a, né? Quem que é o a nesse exemplo? Vamos colocar aqui de rosinha, ó. A vai ser o número que aparece ali. Então, o meu a vai ser o 2. Quem que é o b? Atenção para o sinal, ó. O meu b é igual a menos 3, tá ok? Olha esse exemplo aqui. Quem que é o a? O meu a aqui, ó, vai ser menos 1 sobre 3. Por quê, John? Porque se eu pegar menos 1 sobre 3 e multiplicar por x, eu vou ter exatamente esse pedaço aqui, tá ok? E quem é o b? Ah, o meu b é o 2. Perfeito. John, entendi. Mas por que eu tenho que saber quem que é o a e quem que é o b? Nós vamos precisar de saber quem é o a e quem é o b quando nós formos falar dos gráficos de uma função do primeiro grau. Então, a gente precisa de saber identificar exatamente quem que é esse a e quem é esse b. Olha só. Vamos esboçar o gráfico dessa função aqui. Eu quero esboçar o gráfico de 3x menos 1. O que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser desenhar aqui, ó, os meus eixos. Lembrando que esse aqui é o eixo x e esse aqui vai ser o eixo y, tá? Aí a gente pode escolher qualquer ponto aqui, qualquer número. Uma coisa que eu não falei ainda é o seguinte, outra forma que essa função pode aparecer é que no lugar desse f pode aparecer um y, ou seja, eu posso escrever essa função da seguinte forma, y é igual a 3x menos 1. Dá na mesma também, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Quando o meu x, por exemplo, valer 0, quanto que vai valer o y? Eu vou escolher o x valendo 0. Então, ó, quando o x for igual a 0, olha o que nós vamos ter. X sendo 0, a gente vai ter que y é igual a 3 vezes 0 menos 1. Então, 3 vezes 0 é 0, ou seja, y é igual a menos 1.
Então, quando o meu x vale 0, o y vale menos 1. Então, vamos colocar mais ou menos aqui, ó. O menos 1 vai estar aqui, mais ou menos. Perfeito. Vamos escolher qualquer outro ponto. Fica ao seu critério. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Quando x for igual a 1, por exemplo. Quando x for 1, eu vou ter que o meu y é igual a 3 vezes 1 menos 1. Ou seja, y é igual a 3 menos 1, que é igual a 2. Então, quando o meu x vale 1, o meu y vale 2. Então, meu y vale 2. Logo, o ponto que eu estou à procura é esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que nós vamos fazer? Para montar esse gráfico, basicamente, eu vou pegar, então, ó, e ligar esses dois pontos, ó. Olha aí. Nó, que doido! Então, esse vai ser um gráfico da função y é igual a 3x menos 1 ou f de x é igual a 3x menos 1. Mas agora eu quero falar um pouquinho mais sobre esses gráficos. Olha só, vem comigo. O que você precisa de saber sobre os gráficos de uma função do primeiro grau? Bom, duas coisas que você precisa de saber é que ou o gráfico vai ser um gráfico crescente ou será um gráfico decrescente. Então, vamos pegar o primeiro caso. Quando o gráfico for crescente, imagina que eu tenho um caso dessa forma assim, ó. Ele está crescendo. Quanto maior o valor de x, maior também vai ser os valores de y, beleza? Então, é um gráfico crescente. E aí, lembrando que quando a gente tem uma função do primeiro grau, nós temos a seguinte definição, que y é igual a ax mais b. O que você precisa de saber é o seguinte, que se o gráfico está crescendo, significa que o meu a é um número maior do que 0, beleza? E onde a função ela corta o y, então aqui nesse caso, é o valor do b, tá? Então, você vai pegar o valor do b e vai colocar ali. Então, se o b fosse 3, então essa função iria cortar no y igual a 3. A gente vai fazer alguns exemplos e isso vai ficando mais claro para vocês. Outra coisa que você precisa de saber é que onde a função ela corta no x é o que a gente vai chamar de raiz da função, da equação ali, a raiz dessa função. Então, olha só, nesse caso, como que a gente vai encontrar essa raiz? Fazendo o y ser 0. Então, nós vamos ter que ax mais b é igual a 0. Passa o b para lá. Então, a gente vai ter que ax é igual a menos b. Então, nesse caso, a gente vai ter que x é igual a menos b sobre a. Tá aí, ó. Então, esse ponto aqui é o menos b sobre a. Ok? E quando nós tivermos um a negativo, ou seja, um a menor do que 0, é o que nós vamos ter como coeficiente. A menor que 0 vai fazer com que a nossa função seja uma função decrescente. Tá vendo? Ela está decrescendo, beleza? E essa função decrescendo é a mesma coisa, ó. Onde corta o y é o que a gente vai falar que é o b. Onde corta o x é a raiz, tá? Então, aqui, ó, é a raiz que vale menos b sobre a. Tudo tranquilo? Então, ó, se o gráfico está crescendo, significa que o meu a é positivo. Se o gráfico está decrescendo, significa que o a é negativo. Então, bora fazer alguns exemplos para fixar isso na mente de vocês. Vem comigo. Então, vamos desenhar os gráficos dessas funções aqui, utilizando aquilo que a gente sabe. Então, ó, ou você pode pegar valores aleatórios e substituir no valor de x e encontrar o valor de y, ou você pode usar aquilo que nós já aprendemos. Vamos lembrar o seguinte, o valor do b, lembrando de novo que é y igual a x mais b, por isso que você precisa de saber identificar quem que é o a e quem é o b,
O valor do b aqui, ó, é mais 4. E a gente viu anteriormente que esse valor do b é onde a função corta em y. Logo, nós vamos ter um gráfico dessa forma aqui, ó. Bora desenhar aqui, ó. A gente sabe que o b é mais 4. Vamos colocar mais para cá? Se o b vale mais 4, então vamos colocar ele mais ou menos aqui, ó. Olha aqui. Ele vai passar... Esse é um ponto. É esse valor aqui. Beleza? Agora, nós precisamos, basicamente, encontrar a raiz. Quando o meu y vale 0, lembrando que a raiz é sempre quando o y vale 0, a gente vai ter que x mais 4 é igual a 0. Ou seja, x é igual a menos 4. Então, quando o y vale 0, o x vale menos 4. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, por exemplo. Ótimo, fechou. Agora, basta a gente fazer o quê? Liga os pontinhos e seja feliz. Simples demais. Pronto, está aí desenhado o gráfico da função x mais 4. Beleza? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Menos 2x mais 2. A mesma ideia, ó. Onde o gráfico cortar no y é o valor do b. A gente sabe que é mais 2. Então, vamos supor que ele vai estar cortando aqui, ó, mais 2 no valor, no y. Ah, John, que lindo. É uma gracinha mesmo. Então, beleza. Aqui também vai ser x e y. Esqueci de colocar. Agora, a gente pode encontrar qual que é a raiz. O que a gente faz? Iguala a equação a 0. A função aqui, né, faz o y ser 0. Então, a gente vai ter o quê, ó? Menos 2x mais 2 igual a 0. Passo 2 para lá, a gente vai ter que menos 2x é igual a menos 2, o que implica que o meu x vai ser menos 2 dividido por 2. Por menos 2, quer dizer. Ou seja, meu x é igual a 1. Então, quando a raiz dessa equação é quando y vale 0, x vale 1. Então, vamos supor que ele vai estar mais ou menos aqui, ó, 1. Olha para cá, repara que o a aqui, ó, é um número negativo, é um número menor do que 0. Então, lógico que essa função precisa de ser uma função decrescente. Opa, aqui, ó. Nossa, que lindo! É uma gracinha, gente. Tá vendo? Bem simples, bem tranquilo. Então, achou o b ali pelo gráfico, você consegue achar o valor da nossa função aqui, da raiz, perdão, facilmente. Só para a gente encerrar, então, essa aulinha show, olha esse último exemplo aqui. A gente quer achar agora, ó, repara que eu já tenho o gráfico e eu quero achar qual que é a função que gerou esse gráfico. Bateu o olho, repara que onde corta o meu eixo o meu eixo y é o valor do b. Então, eu já de cara posso escrever que essa função vai ter a forma y é igual a x mais 3. O que mais que a gente pode afirmar? Que se ela está decrescendo, esse a precisa de ser um número negativo, menor do que 0. Aí a gente tem esse ponto, ó. A gente sabe que onde o gráfico corta o x é a raiz, ou seja, é o ponto quando x vale 2, o y vale 0. Ó, John, que lindo! Joga aqui na equação agora, ó, na função. Quando x vale 2, olha o que eu vou ter, que o y vale 0. Então, a gente vai ter que 0 é igual a 2 vezes a mais 3. Beleza? Então, ó, passa esse 3 para o outro lado, a gente vai ter que 2a é igual a menos 3. Então, o meu a vai ser menos 3 sobre 2. Qual que é a nossa função? Ó, nossa função é simples. Y é igual a menos 3 sobre 2, x mais 3. Que lindo! Uma gracinha. Então, tá aí a nossa função. Beleza? Então, se você gostou, não se esqueça de dar aquele likezinho show demais, se inscrever nesse botãozinho vermelhinho que está aqui embaixo, que ajuda demais, compartilhar com seus amigos e só vamos lá
para a prova regaçar. Tamo junto, é nóis, valeu, falou e até o futuro!